Nós já estamos no ar. Boa noite. Vamos começar nosso primeiro Hangout do Sem Ferramentas Coaching. E aí eu queria pedir para vocês aguardarem um minutinho, enquanto o restante das pessoas entram. Estamos aguardando mais algumas pessoas entrarem na sala. Muita gente confirmou presença. Vamos lá. Olha, vejam que tem um chat aí, logo abaixo do vídeo. Vocês vão perceber que tem um chat. E nesse chat, a ideia é postar perguntas. Então, por favor, postem as perguntas aí, qualquer dúvida, pergunta, comentário. Esse chat que está logo abaixo do vídeo é justamente para isso. Nós estamos aguardando vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos. Começando nosso Hangout. Vejam que logo abaixo do vídeo tem um chat. É o lugar onde vocês vão postar as perguntas. Logo aí abaixo no chat. Nós estamos aguardando vocês. Estamos no ar, já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. E logo aí abaixo eu coloquei um bem-vindos para vocês. É nesse chatzinho, logo abaixo do vídeo, que nós vamos nos comunicar. É onde vocês vão postar as perguntas, as dúvidas, e nós vamos acompanhar por aqui. Vamos só aguardar mais um pouquinho, o restante do pessoal entrar. Compartilhando com vocês a minha tela. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um excelente webinário. Vamos aguardar o restante do pessoal entrar. Muito bom ter vocês aqui. E para começar, para a gente ir aquecendo aí, esquentando, vamos começar a utilizar o chat. E quem já está na sala, Rosângela já está aí, já deu boa noite. Quem está aí já com a gente, por favor, coloca um boa noite aqui para a gente já saber. Quem está aí? Quem está nos ouvindo? Sejam todos bem-vindos. Quem está aí, dá uma boa noite. Vamos ver aqui. O pessoal está entrando. Quem já está aí, boa noite. Posta aí no chat para a gente testar, ver se está tudo ok, se está tudo funcionando. Posta o seu boa noite, por favor.
Vamos lá, quem já está online, posta seu boa noite aí pra gente. Em 5 minutinhos a gente começa. Vamos só aguardar o restante do pessoal entrar. Estou observando aqui o chat. Quem está aí, fala uma boa noite. Quase todo mundo respondeu aqui, falando que vai participar. Vamos aguardar. Aí, o pessoal está chegando. Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos. Logo aí abaixo no vídeo tem um chatzinho. E quem está entrando na sala, já posta boa noite aí para a gente saber quem está online. A gente está só esperando o pessoal entrar para começar. Vamos lá, pessoal, quem está aí? Possam boa noite. Olá. Oi, Cássia. Tudo bem? Olá, boa noite. Estamos aguardando o pessoal aqui entrar na sala. Muita gente confirmou presença. Ok. E o pessoal está entrando aos poucos aqui. Vamos aguardar. Quem já está aí, fala uma boa noite para a gente no chat. Que nós já vamos sabendo quem está aí. A Rosângela de Mendes já está, já falou boa noite. Cadê o restante do pessoal? Pessoal, esse momento de interação é muito gratificante para nós. É importante que vocês se manifestem e deem um alô aí para que a gente possa interagir com vocês da melhor forma possível. Vamos lá, estamos aguardando. Tudo bem? Olá, boa noite. O pessoal está chegando. Tem gente pedindo link aqui. Mas todo mundo recebeu por e-mail o link. Vamos lá. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para a gente começar de fato. Quem está aí, dá um alô para a gente no chat. Bom, pessoal, para quem já está aí ouvindo a gente e já está na sala, vamos começar a conversar a respeito dos resultados de vocês. A primeira coisa que a gente queria ouvir, antes de começar a falar de projetos, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, é a respeito dos resultados que vocês têm obtido, quem tem aplicado as ferramentas, como é que está sendo isso? A gente sabe que vocês já evoluíram bastante, estão assistindo os vídeos e têm tido a oportunidade de usar as ferramentas e avaliar os resultados. A gente quer ouvir de vocês. Como é que tem sido essa experiência? Que tipo de aplicação vocês tiveram resultado? As considerações e o retorno de vocês têm muito valor para nós. Hoje mesmo eu recebi aqui um e-mail falando que está utilizando as ferramentas, que teve uma sessão hoje super legal, que usou as ferramentas. A gente queria ouvir de vocês. Quem usou, quem aplicou, quais ferramentas utilizou,
Posta aqui no chat, por favor. Vamos lá, pessoal. Estamos aguardando as postagens aqui, comentando o que vocês já usaram para a gente começar a entrar, o que a gente preparou hoje para vocês. Eu hoje ouvi de um coach uma pergunta muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acredito que ela pode ser útil para todo mundo que está aí envolvido em se desenvolver, se preparar para atender melhor as demandas. Eu estava tomando café com um coach e ele me perguntou o seguinte: escuta, mas para que mesmo que eu vou precisar de 100 ferramentas? E eu achei essa pergunta muito bacana, porque a gente tem escutado esse tipo de questionamento. E aí eu coloquei, olha, quanto mais experiente a gente fica, mais a gente vai tendo noção de que o que é bom para um cliente pode não ser bom para outro. Às vezes, no mesmo cenário, a mesma demanda, o cliente tem até objetivos parecidos, mas por causa do estilo de comportamento, a forma como o cliente lida com o mundo, como ele enxerga as coisas, uma ferramenta que serve para um pode não servir para outro. E eu e Carol, a gente viveu isso muito. Perceber que o que era válido para um cliente, muitas vezes, não era aplicável para outro. E quando a gente se deparou com a possibilidade de ampliar o nosso rol de ferramentas, começamos a pesquisar, isso ficou muito claro. Que não basta ter uma ferramenta só de especificação de objetivos, porque se o cliente, por exemplo, é alguém muito prolixo, fala demais, aquela ferramenta de especificação de objetivos muito grande, ela pode ser limitadora. Eu não vou chegar ao fim da sessão com um ponto B bem desenhado. Então, para esse cara, uma ferramenta mais pragmática, mais objetiva, que o ajude a ser mais sintético, mais claro, mais focado, essa é uma ferramenta melhor. E foi muito interessante a resposta que ele me deu. Ele falou, é muito bacana perceber que a experiência vai nos forjando. E ouvir você dizer isso me faz ter clareza que eu preciso mesmo me preparar mais, ter mais recursos. E eu achei importante compartilhar esse diálogo com vocês, porque é uma pergunta que muita gente nos faz, o próprio mercado vem fazendo, será que é necessário mesmo? Quando a gente vai ficando muito experiente, vai tendo muitas horas de coaching, a gente vê que ter muitos recursos só nos ajuda. E o que é importante é saber qual a hora de usar cada um desses recursos. Então, achei bacana compartilhar isso daí com vocês. É isso mesmo, né, Cássia? Assim, a história das ferramentas, a gente utilizar e saber o que utilizar, é um grande diferencial. A gente já falou sobre isso em alguns webinários, e o pessoal que. Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando há menos tempo, que entraram através do Sem Ferramentas. Tem algumas pessoas que já estão no Paniex, tiveram acesso não só ao nosso material, mas também a pessoas incríveis, coaches de muita experiência. E vocês podem perceber que o discurso dessas pessoas que têm muita experiência é bem diferente do discurso de quem está começando, né? É um discurso consistente, é focado no processo de mudança, é focado em resultado, e isso é o que a gente espera para todos os coaches. Quando a gente se propôs a criar esse programa sem ferramentas, nosso objetivo era acelerar mesmo esse processo, fazer com que as pessoas pudessem ter a possibilidade de atuar de maneira segura. Tem muitos coaches que se formaram e estavam bloqueados aí em atuar, e outros que já estão atuando, mas com recursos limitados. E até assim,
difícil a gente pensar, porque nós passamos por isso, né? Para a gente ganhar um arsenal de ferramentas e essa experiência, essa vivência, a gente acabou tendo que investir muito. Cada treinamento de coach, a gente sabe, custa 8 mil, 10 mil, 5 mil, 6 mil. Não são treinamentos baratos. Então, ganhar essa experiência através desse arsenal de ferramentas que a gente está oferecendo, que vocês estão participando, faz muita diferença. Agora, mais diferença para a gente faz é ouvir de vocês o que vocês têm aplicado, porque o objetivo desse evento de hoje, dessa aula de hoje, é saber o que vocês utilizaram, o que funcionou, que resultados vocês estão tendo. Aqui tem uma pessoa postando o nome de Fazer Coaching. Quem é? É a Bruna. Foi a Bruna que mandou um e-mail mais cedo, falando pra gente que recebeu um feedback da coach dela, de que ela usou uma ferramenta de carreira e que valeu muito a pena e que ajudou demais. Ela teve um feedback super positivo da cliente no final da sessão, hoje mesmo. Né? E aí ela está dizendo que usou da decisão de carreira e que funciona muito bem. É isso mesmo, é a Bruna que está comentando, ela tinha mandado um e-mail mais cedo falando sobre isso. Quem mais que tem no webinário com a gente que usou alguma ferramenta? Bruna, deixa eu fazer um comentário da Bruna, isso é legal ouvir isso, a Bruna tem um comentário. Essa ferramenta de decisão de carreira, eu usei há 2 semanas como coaching, e a sensação dela no final, quando ela terminou, ela botou a mão no peito e falou: ai, que alívio. Eu estou começando a enxergar um caminho que vai me fazer feliz. E é muito legal, Bruno, eu ouvir esse tipo de feedback de coaching. Então, eu queria te dar os parabéns. É muito legal saber que o meu trabalho de Carolina tem contribuído para vocês e que ele reverbera aí em pessoas que a gente nem conhece. Nós, através desse trabalho, estamos conhecendo muita gente. É muito gratificante saber que a gente tem contribuído para vocês abrirem novas possibilidades para as pessoas. É isso aí. Quem mais tem alguma coisa para contar? A gente quer saber dos resultados. Quem trabalhou com o Coniex, aplicou alguma das dicas lá do Joseph, da Andrea, como é que foi isso? Conta para nós, por favor, posta aí no chat. Pessoal, a gente quer falar com vocês hoje bastante sobre o processo de mudança, como que a gente utiliza esse processo de mudança, mas a gente precisa saber onde é que vocês estão, qual que é o ponto de partida, o que vocês já fizeram, o que já funcionou, e até o que não funcionou, se vocês tiveram alguma experiência, posta aí pra gente, por favor. Isso é bem importante para nortear essa aula que nós preparamos para vocês. A qualidade dos vídeos, como é que está isso? Vocês estão entendendo as ferramentas, a didática? Está fácil de encontrar? O primeiro passo que a gente quer trabalhar aqui com vocês hoje, antes da gente começar a entrar no que a gente preparou mesmo, é sobre como utilizar melhor esse material. O e-book que vocês baixaram, como é que vocês podem se beneficiar mais desse material? Por onde começar? E como é que vocês podem utilizar? Vocês devem ter percebido que o e-book, o último e-book que foi incluso aí na aula de membros, ele tem um índice. E esse índice nós colocamos para facilitar a consulta para vocês. Então, toda vez que você precisa buscar uma ferramenta, é fácil encontrar. Só ir no índice, você vai encontrar qual é a página, e ali você encontra a ferramenta facilmente. Um outro detalhe importante, que nós temos tido cuidado de fazer, é colocar o nome da ferramenta dentro da área de membros, junto com a numeração, para que você, quando vai fazer uma sessão, vai encontrar um cliente, você possa consultar brevemente. Então, você quer ouvir antes de ir para a sessão, está preparando o seu projeto de amanhã ou dessa semana, dá para escolher as ferramentas ali e ouvir rapidamente as videoaulas. Então, tudo isso para facilitar a vida de vocês, a busca, o filtro e isso tudo.
E tem mais uma coisa importante, aí eu vou compartilhar a tela com vocês, porque vai ficar mais fácil de entender do que eu estou falando. Vamos lá. Estou compartilhando a tela, pessoal, com vocês, para que vocês possam entender exatamente do que eu estou falando aqui, né? E a primeira coisa que a gente está falando é a respeito do índice, de como buscar as ferramentas. Como que vocês podem se beneficiar e utilizar esse mecanismo de busca dessas ferramentas? Dentro do e-book, então. Dentro do e-book, vocês podem utilizar o e-book de maneira mais assertiva, fazendo essa busca lá no índice. Segundo aspecto do e-book, que eu não sei se vocês já repararam, já exploraram, mas se não exploraram, vale a pena observar e explorar, é a respeito dos capítulos iniciais, os capítulos de introdução. Nos capítulos de introdução do e-book, no primeiro capítulo, lá tem um pouco sobre coaching, alguns dados, informações de mercado sobre coaching. Depois, tem algumas informações sobre como lidar com o coaching, como conduzir seus processos de coaching. E depois, no próximo capítulo, vocês vão ter algumas informações sobre o passo a passo para fazer o contato de coaching, para fazer a venda, para fazer a prospecção, para fechar negócio. E aí tem algumas informações sobre a abordagem de coaching. Então, se vocês passaram batido nessa parte inicial, tem lá falando sobre a linguagem executiva, como planejar o trabalho, não deixem de ler isso daí com atenção, porque essa é uma parte interessante do e-book. Bom, outra parte importante aí do e-book, quando a gente já entra nas ferramentas. E aí, a ideia é que vocês casem a consulta no e-book, que é o visual. Nós colocamos lá dentro da área de membros de duas maneiras. O e-book fechado, para vocês consultarem, formatado. E também material em Word, para vocês utilizarem no dia a dia com os clientes. Corta a ferramenta, usa no seu material, usa durante as sessões. Essa é a estrutura básica. E a parte mais interessante que são as videoaulas, que estão dentro da área de membros de 10 em 10. Então, da 1 a 10, da 11 a 20, para que vocês possam consultar com facilidade. E ali com o nome da ferramenta. Ok? O interessante desses vídeos que estão lá na área de membros é que você pode fazer a busca pela sua demanda. Você não precisa seguir a ordem. Como todos os vídeos estão separados e são independentes, você pode consultar qualquer ferramenta na hora que você tiver necessidade. Então, se você está fazendo um planejamento, um processo de coaching, e vai trabalhar com alguém que precisa fazer especificação de objetivos, você pode se preparar assistindo apenas os vídeos das aulas de especificação de objetivos que já estão disponíveis para vocês. Exatamente. É para tornar um material de consulta constante. É para vocês buscarem sempre. Tem gente aí, a gente percebeu, que tem 30, 40, 50 acessos, entrando direto no material. Essa é a melhor maneira mesmo de vocês aproveitarem. Não é para entrar lá uma vez na área de membros, ver o que tem lá dentro e depois não voltar mais. A ideia é vocês usarem isso, acessarem sempre. A gente tem feito a ideia dos módulos, que vocês recebem semanalmente, os módulos, justamente para vocês criarem esse hábito de entrar lá, fazer consulta, utilizar e manusear esse material sempre, porque é para isso que vocês são membros da área exclusiva, né? É para vocês terem material de consulta sempre. E outro aspecto importante disso, dessa entrega modular, e de vocês poderem voltar a olhar, é que vocês podem intercalar a prática com o estudo de vocês. A área de membros é uma área de consulta e de estudo, mas ela é muito focada na prática. Vocês têm o material escrito e tem os vídeos que detalham o objetivo da ferramenta, qual a situação em que ela pode ser usada, e em muitos deles, tanto eu quanto a Carol,
a gente compartilha com vocês, aqueles que já acessaram sabem disso, compartilha com vocês situações em que a gente usou essa ferramenta, algumas dicas sobre como usar a ferramenta. Tem algumas ferramentas, por exemplo, de coaching executivo, que são muito estruturadas. Tem ferramentas que você pode desdobrar para usar, tem algumas que você tem que usar em 2 sessões. Então, ter essa chance de consultar, utilizar, intercalar isso com a prática, representa para quem está na área de membros oportunidade de aprendizado acelerado. Intercalar prática com teoria representa um crescimento intensivo para vocês. E a gente quer muito ouvir como é que vocês estão experimentando isso daí. Isso aí que a Cássia falou é fundamental, pessoal. A maneira mais assertiva de utilizar esse material é vocês. Vão lá, estudam 10 ferramentas. E aí, nessa semana, pratiquem essas ferramentas, o máximo nas suas sessões de coaching. Semana que vem, estuda mais 10 ferramentas. Pratiquem, empreguem essas ferramentas nas suas sessões de coaching. E volta lá, reassiste o vídeo, veja de novo, tira suas dúvidas e aplica de novo. É isso que vai fazer de vocês experts no uso das ferramentas. E vocês podem perceber nas videoaulas que nós consultamos lá o iPad para explicar para vocês sem problema nenhum. Tem ferramentas longas aí. Tem algumas ferramentas que são bem longas. Então, realmente não é para decorar e não faz o menor sentido decorar a ferramenta. Vocês precisam mesmo aprender a estrutura da ferramenta, entender como que ela funciona, como vocês podem se beneficiar dela e colocar em prática, aplicar mesmo. Usar no dia a dia porque aí daqui a pouco vai ficar muito tranquilo quando vocês se depararem com uma dificuldade ou um problema do cliente, saber exatamente qual ferramenta usar. Vai ser automático, vocês vão saber qual é a mais assertiva. Ter o iPad se torna um roteiro de trabalho. Eu e Carol, a gente consulta o e-book até hoje, a gente utiliza isso nas sessões, porque é um roteiro. Naturalmente, nós não temos a menor pretensão de decorar essas 5 ferramentas. Mas consultar, conhecer para que elas servem, ajuda muito quando você está diante do cliente, a demanda surge e você conhece. Dentro do meu arsenal de ferramentas, para que cada uma serve, aí fica muito fácil escolher, mesmo com o roteiro na mão, com o iPad na mão, com o tablet ou com o seu laptop, fica muito fácil você escolher, dentre tantas, qual vai atender essa demanda desse cenário que eu estou vivendo agora. Isso daí é que propicia para vocês domínio, por isso essa interação conosco, a consulta constante à área de membros, e ter à mão o material, seja em meio físico, impresso, ou disponível em meio eletrônico na hora de sessão, vai dar a vocês um domínio muito grande de como usar esse material. Até porque, pessoal, quando eu e a Carol começamos a preparar isso, a gente não teve esse melzinho de vídeo, não. A gente foi aprendendo, estudando, quebrando a cabeça. Então, para quem já está na área de membros, vocês vão começar, quem é iniciante aí, com muito mais recursos do que nós há um tempo atrás. Inclusive, o Luiz disse. Enquanto vocês vão postando aí as perguntas, as dúvidas, coisas que vocês gostariam que a gente comentasse, que vão agregar para vocês durante esse processo aí, a gente está aguardando que vocês postem, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do processo de coaching. Como é que a gente pode garantir uma estrutura do processo de coaching que seja assertiva, né? Vamos falar um pouquinho sobre algo que a gente não falou nada aí dentro das ferramentas, mas que é muito importante, que a gente utiliza muito, sobre essa estrutura do processo de coaching, que é por onde a gente começa. E normalmente a gente começa pelos assessments. E nós não falamos de assessments até agora. Assessments, a maioria dos coaches utiliza avaliação 360. Quando a gente faz a formação, na maioria das escolas, fala-se que a avaliação 360 é a melhor ferramenta, o melhor instrumento para a gente começar uma avaliação, um projeto, um processo de coaching. Na prática, a avaliação 360 não é para todos os casos. E aí agora nós vamos esclarecer para vocês por quê. A avaliação 360
dependendo da circunstância, da cultura organizacional, da posição do coach dentro da empresa, é muito delicado. E ela está indicada apenas naquelas situações em que o coach tem pontos cegos importantes com relação a quais os comportamentos que ele tem que estão afetando os resultados. Então, uma questão que a Carol falou chama muita atenção e eu queria completar. É o seguinte, avaliação 360, via de regra, se usa no ambiente organizacional. É fato. E não é para todo mundo. Ela precisa ser usada nos casos onde há pontos cegos, mas ela precisa ser autorizada pelo coach. As pessoas que vão responder, elas precisam primeiro receber um ok de quem é o principal interessado. E esse papel é do coach. Fazer essa abordagem, identificar se a pessoa é elegível, se ela gostaria de participar e se ela está disposta a autorizar. Aí sim, isso pode ser colocado em prática. Por isso que o Carol comentou que é muito delicado, e é verdade. Por exemplo, situações em que o coach está com problemas graves comportamentais e a empresa está contratando coaching justamente por isso. A Bruna está colocando aqui que ela usa o DISC, por exemplo. O DISC é muito bom, Bruna. Existem várias possibilidades, várias opções, mas o DISC é um que a gente utiliza muito. Por que o DISC? O que tem o DISC de tão bom? É que o DISC ele é uma ferramenta que não é muito cara, ou seja, dá para incluir no projeto de coaching, não é uma ferramenta tão onerosa. É uma ferramenta que agrega valor para você como coach, se você tem capacitação para aplicar, ela agrega valor, você pode ganhar um pouco mais do seu processo de coaching através da utilização. Eu e a Cássia, particularmente, nós fazemos a aplicação do DISC junto com uma psicóloga. Então, o nosso modelo de utilização e de aplicação do DISC é: nós fazemos o contato com o cliente, nós efetuamos a venda, nós incluímos o DISC no processo como a primeira etapa. E muitas vezes, quando você vai fazer o DISC, a avaliação 360, muitas vezes é dispensável. Você pode fazer uma reunião inicial com o líder do coach para entender exatamente o que se espera, uma reunião com o RH. E às vezes a avaliação 360 nem tem uma importância e um impacto tão grande assim quanto o DISC. Tá? E aí você pode fazer o ponto de partida através do processo do DISC. Por que a gente não aplica isso, particularmente sozinhas? Embora a gente pudesse ganhar mais aplicando o DISC. Porque a gente acredita que agrega muito valor para o cliente ter o processo de DISC com a devolutiva de uma psicóloga e a gente complementar esse processo com a abordagem de coach. Fica muito rica a sessão. É um grande diferencial. Os clientes gostam bastante. E tem um outro aspecto nisso que a Carol apontou, que é bacana, é que ter uma psicóloga durante a sessão, fazendo a devolutiva, você assistindo, ela é uma pessoa isenta. Ela não está envolvida no seu contrato. Ela vai dar o ponto de vista dela como profissional licenciada DISC. E aí, o seu trabalho como coach é ajudar o seu coach a perceber o que disso daí faz sentido para o seu desenvolvimento, para esse projeto de coaching, o que aí te chama atenção, quais são as coisas aí que você já sabia sobre você, e quais são as coisas que você não sabia, mas que tem um impacto importante na situação que você vive hoje. Isso daí é bem bacana, e o coach fica muito motivado quando ele se depara com a sua devolutiva. Então, vale a pena de verdade. Bom, eu estou compartilhando aqui. Foi intencional, mas o que está aparecendo aqui na sua tela são os seus slides. Isso daí foi proposital ou não? Eu acabei de compartilhar a tela aqui com vocês. O slide... Vocês estão conseguindo visualizar esse slide aqui? Vou aumentá-lo. Que é a respeito do processo de construção da mudança. Então, o primeiro aspecto aqui, que é dos assessments, das avaliações. As avaliações de perfis, de autoconhecimento, levantamento da situação atual. É recomendável, pessoal, é necessário a gente fazer um assessment. O ideal é fazer o assessment frequentemente, se não sempre. Eu gostaria, inclusive, de acrescentar o seguinte. Se você está fazendo coaching executivo, é importante entender lá no briefing o que disso que o RH já fez. Já aconteceu conosco
A gente chegar em empresa para fazer coaching e o cliente ter feito o assessment recentemente. É claro que nesse caso não vale a pena indicar outro assessment novamente. Tive uma essa semana. Foi o seguinte, o cliente tinha feito quanto há um tempo atrás, há pouco tempo atrás. A empresa utilizou o quanto como instrumento para todos os gestores. Todo mundo fez o quanto. Bom, quando a empresa contratou o processo de avaliação de performance e contratou o processo de coaching, eu sugeri o DISC, eu nem sabia que a empresa tinha aplicado o quanto, na verdade, há pouco tempo, reaplicado o quanto. Eu sugeri o DISC, a empresa aceitou, acatou o DISC como sugestão, e nós realizamos o DISC. Logo depois, o coach solicitou ao RH que refizesse o seu quantum. Ele queria comparar o quantum com o DISC. E o RH me procurou, falou, e aí, o que eu faço? Reaplico o quantum? E olha, eu acho dispensável, porque nós já acabamos de aplicar o DISC. Nesse caso, utiliza-se como instrumento de desenvolvimento a última ferramenta aplicada. Não quer dizer que se você vai usar o Quantum, o DISC, MBTI, tem várias outras possibilidades, mas isso não quer dizer que tem grafologia também, né? A gente usa grafologia no início do processo de coaching. Não quer dizer que você tenha que dispensar 360, não é isso. E nós não estamos falando para você não utilizar a avaliação 360. Mas para você utilizar a avaliação 360, com cuidado. Por exemplo, para fazer processo de coaching dentro da empresa, com vários executivos, coaching interno, não use 360. Não é isento. Você corre muito risco de criar atritos entre as pessoas. Se você achar que é essencial usar 360, então contrate uma empresa externa para fazer e conduzir o processo 360 de forma isenta e conduza internamente o processo de coaching, com coaches internos. Mas coaching interno. Oi. Eu queria fazer um comentário aqui, que nós temos na área de membros coaches de todos os níveis. Temos coaches iniciantes, temos coaches já muito experientes. Eu acho que é importante alinhar um conceito que a gente não fez no início, a respeito de assessments. Quando a gente fala de assessments, neste caso aqui, nós estamos falando de mecanismos de análise de perfil, que quase todos têm a mesma base teórica, é o estudo realizado por Paul Jung a respeito de estilos de comportamento, e esses assessments existem vários, com vários nomes comerciais, vários assessments de mercado. A Carol citou aí o Quantum, o DISC, que é um outro assessment de mercado, tem o PI, tem o MBTI, então existem outros, o Solog, existem diversos. Mas é importante perceber que a base conceitual é a mesma e que o ganho é esse que está aí na tela que a Carol apontou. Ele propicia autoconhecimento, autoexploração e o maior entendimento dos recursos que o seu coach tem para enfrentar aquele desafio que gerou o seu projeto de coaching. Isso facilita muito a fase inicial, que o primeiro terço de qualquer projeto de coaching é ajudar o coach a olhar para a situação atual e desenhar a situação desejada. E o assessment dá muita clareza para o coach. Quem sou eu, que recursos eu tenho, que momento eu estou vivendo agora. Eu achei importante alinhar isso, em função de que a gente tem coaches de iniciantes e já coaches experientes para aqueles que são iniciantes ou que ainda não atuam com coach executivo, é importante alinhar o conceito. Bom, o assessment, inclusive, eu aconselho, e a Cássia também, a gente utiliza não só para coaching executivo. Uhum. A maioria dos nossos clientes são coaches executivos, ou business coaches, mas a gente faz, eventualmente, algum projetinho de coaching, carreira, ou coaching pessoal, e a gente utiliza os assessments da mesma maneira. E, nesse caso, não dá nem para fazer 360, não, tem muitas situações que não dá. Você pega um cliente que tem problema com a mãe, problema com o pai que nem se falam, você vai fazer uma avaliação 360, vai causar morte na família, né? Não é aconselhável. Não. Então a gente precisa ter muita cautela e cuidado e observar muito bem o ambiente, a circunstância, para saber quando aplicar 360. 360 não é uma ferramenta para aplicar com todo mundo, como se diz numa formação, normalmente. É verdade.
Bom, o segundo aspecto eu acho que é fundamental relacionado ao assessment, é o seguinte, quando você aplica o assessment de mercado, ele dá uma credibilidade muito grande. Variação 360, o coaching fica um pouco resistente. Quando que eu acho que vale a pena aplicar o 360? Problema de relacionamento, Uhum. contratação de coach externo, é um coach externo que está conduzindo o processo, e aquele coach está com muito problema de relacionamento, de aceitação dentro da empresa. Aí sim, a 360 pode abrir os olhos dele e não dispensa um outro tipo de instrumento. E é importante, nesse caso que a Carol acabou de apontar, né, que é elegível para 360, garantir, primeiro, que essa avaliação 360 ela seja feita de forma anônima, que o coach tenha o resultado da avaliação consolidado, mas que seja preservado o nome das pessoas e que as pessoas saibam disso, uma carta de apresentação. Então, quando o coach autoriza, a gente faz uma cartinha, a gente já tem um modelo, isso é uma coisa muito simples, explicando que aquilo é para o crescimento, para o processo de coach que está iniciando, e que ele autoriza, ele assina, e isso vai junto com o formulário, que pode ser por internet, ou então entregue em meio físico. Mas uma coisa importantíssima é garantir que essa avaliação 360 seja anônima, para preservar as pessoas e para garantir também que as pessoas sejam extremamente sinceras, porque isso daí é um processo de feedback, é um processo de feedback estruturado. E para que ele possa contribuir com o desenvolvimento daqueles casos elegíveis que a Carol apontou, é preciso que ele seja anônimo, para que o coach possa explorar isso com o propósito de aprendizado, de desenvolvimento, e de avaliar que gaps existem aqui e o que eu preciso desenvolver para reduzir esses gaps e ter melhores resultados. Basicamente isso. Exato. E aí, feito isso, normalmente, quando que a gente utiliza o assessment? Não é na primeira sessão. Na maioria das vezes é na segunda ou na terceira sessão. Já criou um ponto A, já desenhou o ponto A, já contextualizou. Isso enriquece também a devolutiva. Ajuda você a ter uma devolutiva em que você vai ajudando o coach a identificar o ponto A, que ele já te relatou, com aquilo que está sendo apresentado ali na avaliação dele, comportamental. E aí você utiliza isso tudo, ele sai dali muito empoderado e muito reflexivo. Isso agiliza muito o processo de mudança. Já chega na próxima sessão de olhos bem abertos. Geralmente tem uma mudança razoável. E aí você já pode entrar no processo de responsabilização e começar a entrar em ação. Essa fase de responsabilização, ela envolve do coach uma habilidade de ajudar o seu coach a perceber o que o está mantendo na situação atual. Quais são os comportamentos dele, porque a tendência de todos os coaches, e nós todos já conhecemos bem esse aspecto do processo, é de acreditar que tudo que ele está vivendo a causa está no cenário, a causa está nas pessoas, a causa está em terceiros, e não está nele. Quando ele começa, através do assessment, esse desenho inicial do ponto A, delimitar o que ele está vivendo, o que o está mantendo, é trabalho do coach, é um aspecto importante do processo, criar mecanismos através de ferramentas adequadas que gerem responsabilização. A pessoa consiga compreender, fazer uma conexão entre os comportamentos que ela tem e os resultados. Como que os comportamentos que ela vem mantendo, por hábito, por identidade, ou até por não perceber, contribuem para que ela continue no ponto A. Bom, e aí vem o processo de planejamento com o coach. Quando o coach já enxergou o que está acontecendo com ele, já percebeu exatamente qual que é o gap que existe entre onde ele está e onde ele deseja chegar, já trabalhou a responsabilização, já entendeu que a mudança depende dele entrar em ação. Depende dele experimentar coisas diferentes que ele ainda não vem experimentando até então, ou que ele vem experimentando com uma intensidade pequena, para que ele tenha possibilidade da mudança, experimentar a mudança. Aí sim, o coach está pronto para você começar a entrar no planejamento com ele. Ok, então vamos entender quais são os caminhos para fazer isso. Estabelecer possibilidades.
E nesse momento, abrir o leque, fazer ele pensar em possibilidades que ele nunca pensou. Aí a matriz de reestruturação, por exemplo, é fantástico. Tem outras ferramentas aí que vocês têm que funcionariam muito bem nisso. A matriz de reestruturação pode ser uma que acho que encaixa perfeito aqui. E aí você vai começar a trabalhar com ele, foco, depois você vai funilando. Depois que ele abriu o leque, viu várias possibilidades, pensou em coisas absurdas, coisas que ele nunca faria talvez, aí ele começa a funilar, chegar onde é possível, quais são os riscos, o que ele pode fazer e no que ele deveria se focar para ter mais resultados. Eu queria apontar uma coisa importante, é que eu só consigo utilizar ferramentas relacionadas a planejamento, quais as ações, como é que eu vou praticar novos comportamentos, se essa fase de responsabilização e de entendimento do ponto A e delimitação do ponto B foi bem cumprida. Porque se eu parto do planejamento, mas o cliente não se sente como protagonista, ele não consegue perceber quais os comportamentos que mantém no ponto A, esse processo vai ser pouco útil para ele, porque não vai fazer muito sentido, não tem muito significado para ele. E, pelo contrário, se ele fez isso muito bem, a matriz de reestruturação enche o coach de possibilidades, de alternativas e, principalmente, de desejo de entrar em ação. Ele fica muito motivado, ele sai da sessão pilhado demais. É verdade, é isso mesmo. E aí a gente começa a construir o processo de mudança, que é fazer o coach experimentar novas ações, persistir nas novas ações, experimentar mais uma vez, criar possibilidades, buscar os resultados, entender o que trouxe resultados melhores e o que não funcionou, ampliar os seus recursos e a sua zona de conforto, testar coisas que ele achava que ele não era capaz de fazer e ele perceber que ele é. E ser capaz de fazer algo que é importantíssimo nessa fase de entrar em ação, que é chamado de autorregulação. O coach perceber quando eu pratico esse comportamento, que era diferente do anterior, o que muda no meu resultado, ou o que muda na relação das pessoas. Aí ele começa a se autoavaliar melhor. Essa é uma habilidade importante, que é típica dessa fase em que ele está praticando novos comportamentos. Então, é se observar, checar qual o impacto que essa mudança tem e o potencial que ela tem de gerar novos resultados e fazer essa autorregulação, que na prática representa ajustes. Nem tudo que a gente planeja tem 100% de eficácia. Então é importante que ele aprenda a fazer autorregulação. E aí, pessoal, eliminar as interferências. É fazer o coach começar a perceber o que rouba o potencial dele. O que é no meio que faz com que ele perca a cabeça, ou pratique o comportamento antigo, ou retroceda naquilo que ele já tem experimentado de mudança. Encontrar os gatilhos. Identificar exatamente onde é que estão as limitações dele, que ele precisa ainda atuar e observar. Quais os sabotadores que estão contribuindo para que ele não pratique esse comportamento com uma frequência ideal ou desejável. E fazer o coach começar a observar os seus valores o tempo todo, checar os seus valores e observar, opa, peraí, estou sendo congruente? Isso que eu estou fazendo, essa escolha que eu estou fazendo aqui, ela está me levando para onde eu desejo ir realmente? A partir do momento que ele já se conhece, conhece os seus valores? E é interessante isso que a Carol apontou, que valores são guias em todas essas fases. Quando a gente está lá fazendo evolutivo de acesso, os valores surgem. Na hora que a gente vai fazer especificação de objetivos, isso é importantíssimo. E quando o cliente entra em ação, ele já está nessa fase aí, avaliar essa congruência, checar se aquilo que ele está fazendo tem alinhamento, respeito, ou garante proteção aos valores dele, isso daí possibilita que o coach tenha condição de continuar praticando esse comportamento quando o projeto terminar. Isso é que vai manter a motivação, a energia dele em alta para continuar em ação, para manter a mudança em curso e para que essa mudança seja sustentável quando o projeto chegar ao fim.
E aí a gente vai para a mensuração. A mensuração aqui, ela só acontece bem feita se ela tiver sido planejada lá no começo. E essa mensuração, quando a gente está falando de coaching de vida, ela acontece lá no começo, quando a gente especifica objetivos com o cliente. Quando a gente faz qualquer tipo de utilização de ferramentas, a gente deu para vocês várias ferramentas dentro dos 100 ferramentas, várias ferramentas de especificação de objetivos. Não importa qual que você escolheu para utilizar com o seu cliente. Aliás, com cada cliente, uma ferramenta funciona melhor. Depende se o cliente é prolixo, se o cliente é muito objetivo, depende do tempo da duração do seu projeto, depende dos alvos e quão desafiador é o seu projeto. Às vezes o cara está lá no início do processo, às vezes não, já é uma pessoa que está funcionando rápido, que está mudando rápido. Você vai identificar qual é o melhor instrumento para usar. Mas, independente do instrumento que você escolheu lá no começo, é preciso estabelecer indicadores. No coaching de vida, também. E às vezes você pensa que coaching de vida não precisa estabelecer indicadores. Precisa sim. Precisa definir como é que o cliente vai saber que ele alcançou aquilo que ele disse que era o objetivo dele. E isso daí, pessoal, é bastante relevante pelo seguinte: mesmo num processo de life coaching, de coaching de vida, o critério de sucesso, né, um indicador, ele representa algo que eu quero alcançar, que é um critério de sucesso. Se ele não tem um critério de sucesso, uma evidência muito clara que vai mostrar eu atingir, eu fui bem sucedido, isso é ruim para ele, mas é pior para você que é coach. Porque a hora da gente se torna cada vez mais atrativa, mais valiosa, na medida em que a gente é capaz de entregar resultados relevantes. E esses resultados só vão ser percebidos se a gente for capaz de delimitar, ajudar o coach a delimitar critérios de sucesso muito claros. Isso daí é que é o seu indicador de quão bem sucedido você é como coach. Se isso aí não ficou claro no processo de coaching de vida, imagine o preço que isso pode custar para você se você não tiver muito critério quando estiver atuando como coach executivo. Então, ter indicadores e critérios de sucesso é fundamental para que essa mensuração seja bem clara. Agora, como coach executivo, não dá nem para comentar. Como coach executivo, mensuração é indispensável. E no processo de coach executivo é mais complexo, por quê? Você precisa medir o resultado que a empresa espera de você, precisa medir o resultado que o cliente espera de você, e você precisa medir o resultado que você sabe que você precisa entregar para o cliente, que às vezes ele nem te diz que precisa. Você precisa ter muita clareza lá no início do processo, no desenho da especificação do objetivo, nesse estabelecimento de indicadores com muita clareza para você, primeiro, e segundo, para a empresa, e terceiro, para o coach, para que você tenha condições, no final, de saber que você fez bem o seu trabalho, você fez aquilo que você percebeu que tinha que fazer, que o coach se beneficiou disso e que a empresa levou aquilo que ela contratou. Ela levou e olha, pessoal, para quem tem acesso ao Coniex, na palestra que eu fiz sobre briefing, eu apontei isso muito, que a Carol acabou de falar. Eu só posso ser capaz de fazer uma mensuração muito bem feita em coach executivo quando eu faço um briefing, porque é o briefing que vai me dar essa clareza que a Carol apontou aí. É o que a empresa espera que seja alcançado. Cássia, o pessoal que comprou também os 100 ferramentas, a gente colocou como bônus lá. A sua palestra de briefing e a minha palestra sobre ROI. Ah, pois é. E essa palestra pode ajudar muito vocês a se prepararem para fazer um briefing bem feito. E quando a Carol fala de ROI, ela não tem como mensurar resultado de processo de coaching, demonstrar resultados financeiros, sem critérios de mensuração estabelecidos lá no briefing. Então, isso daí é um aspecto que é fator crítico de sucesso para a sua atuação como coach executivo. Ser capaz de criar mecanismos de mensuração e apoiar o seu coaching para criar mecanismos de mensuração, porque é isso que vai ser a sua resposta para o que você identificou e registrou lá no seu briefing, no início do processo de coaching. E olha, o seu norte do processo inteiro é o início e o fim. O meio é o como, mas a estrutura do processo de coaching principal é o início
Ou seja, costurar e desenhar muito bem o ponto A e como vai ser medido o resultado. E aí, durante todo o seu processo, a condução do seu processo de coaching, as ferramentas que você vai utilizar no meio, elas têm que ter uma finalidade, que é chegar no fim e poder constatar aquilo que foi estabelecido lá no início do projeto. E aí, eu queria apontar algo que a gente escuta muito, tanto eu quanto Carol, a gente escuta muito de coach, que é o seguinte: coaches iniciantes, às vezes alguns até com mais tempo de atividade, que chegam lá, terceira, quarta, quinta sessão, e o ponto B não está muito claro ainda não. Isso daí faz o projeto todo ser muito desgastante. Porque se eu não tenho o ponto B muito bem desenhado, no primeiro terço do projeto de coaching, é claro que o mecanismo de mensuração também não vai ser claro. E a sua atividade de entregar resultados, à medida que o tempo passa, metade do processo de coaching, e chegando perto do final, ela vai decrescendo, porque perde o sentido. Vamos falar a verdade. Você tem que ter feito, desenhado o ponto A, definido muito bem o ponto B e estabelecido os critérios de mensuração no máximo em 4 sessões, considerando uma sessão de devolutiva do assessment. Torando, o ideal é fazer em 3. Mas dependendo do projeto, dependendo da pessoa e tal, 4 no máximo. Porque você está falando de um processo de coaching de 10 ou 12 sessões. Se for de 10 sessões, tem que ser em 3. Perfeito. Se for em 12 sessões, aí dá para fazer em 4. Até 4 sessões. Até 4, na quarta sessão tem que estar claro, claríssimo. Qual é o ponto A, qual é o ponto B, e como é que nós vamos saber que chegamos lá? Como nós vamos auditar isso? Como é que nós vamos medir e auditar? Ter certeza de que o objetivo foi alcançado. Para o coach, para a empresa e para você, coach. 3 sessões se for um projeto de 10, 4 sessões se for um projeto de 12. Você tem que estar pronto para fazer isso. Nas suas 4 primeiras sessões, considerando que uma delas é de assessment. Porque aí você pode, a partir daí, trabalhar com o cliente. A responsabilização, que já começou a acontecer quando você desenhou o ponto B, e o planejamento. Vocês percebam que essa fase de planejamento, depois dela vem a fase que é a fase mais nobre do processo de coaching, que é quando o coach coloca a mão na massa, quando ele começa a praticar os novos comportamentos. E ter esse tempo entre uma sessão e outra, para que ele se autoavalie e perceba o que está mudando, é algo muito valioso. Se eu deixo isso lá para o fim, eu perco essa oportunidade de apoiar o coach para construir a sua mudança e para ele se sentir empoderado. Porque começa a chegar perto do fim, e aí eu já tenho que trabalhar manutenção, então eu perco um contato muito valioso com o coach quando ele está entrando em ação. E detalhe, pessoal, para que a gente consiga um processo de mudança consistente, e o que a gente chama de mudança consistente? Mudança que perdura, mudança que não é fogo de palha. É preciso que o coach pratique, repita e repita. Se você deixa 2 sessões para construir o meio, que é a ação e a construção da mudança, não dá para construir mudança consistente. Simplesmente não dá tempo. Pode até ser, depois vai ter o resultado. Dá mais 3 dias depois que acabou o projeto de coaching. E seu objetivo é que ele tenha resultado durante o projeto de coaching e mais resultado depois. E comportamentos que não são praticados são muito mais dificilmente incorporados. Vocês todos sabem disso. É importante organizar isso no seu planejamento numa linha do tempo que possibilite um hiato razoável de projeto de coaching, sessões em que o cliente esteja entrando em ação, trabalhando na mudança, para que você possa apoiá-lo e garantir uma mudança duradoura. É isso aí. Bom, e aí a gente vai para a parte mais fácil, que é medir. Medir é fácil, mas não é, né? Medir é fácil se você fez a parte inicial muito bem feita. Agora, não basta só medir. É preciso que você saiba medir e demonstrar os resultados. Porque é isso que
faz com que o seu projeto de coaching tenha mais valor. Não é para você se gabar dos resultados alcançados, não, e nem para você supervalorizar os resultados. Mas é para você fazer o coach perceber o quanto ele caminhou. Fazer o coach valorizar o aprendizado que ele obteve durante o processo de coaching. Fazer ele perceber que ele conseguiu encurtar o gap. Isso faz ele acreditar mais nele. Faz com que ele continue no processo de melhoria contínua. E outro aspecto importante disso é que, se você fez a fase inicial e todo o processo foi planejado, né, respeitando esses espaços na linha do tempo, a sua mensuração ela vai fazer sentido. Você vai ter condição de montar um relatório, no caso de coaching executivo, em que você aponte claramente aqueles resultados esperados que foram identificados lá no briefing, conforme a gente trabalhou na palestra lá do Coniex, que vocês têm acesso na área de membros. Acho que todo mundo já está sabendo, mas não custa lembrar que nosso próximo projeto aí, que a gente vai lançar para vocês, em outubro, nós resolvemos, antes de lançar o livro, lançar o treinamento de ROI em coaching, que ensina perfeitamente como que você faz a construção do alinhamento com objetivos, com estratégia, como é que você ajuda a empresa a avaliar a estratégia e obter resultados estratégicos, maximizar os resultados do processo de coaching. Vai conseguir demonstrar financeiramente para a empresa os ganhos. Isso aí valoriza demais o nosso resultado como coach. É o seu passe mesmo, isso dá valor para a sua hora. E, ó, pessoal, isso daí é o seguinte, ter acesso a isso aí de primeira mão representa uma vantagem competitiva na sua carreira significativa. Representa porque é uma conversa e a gente veio observando. Meu mestrado foi feito em 2011, quando eu desenvolvi esse projeto. E eu e a Cássia, a gente vem trabalhando nisso desde então, desde 2011. E agora, esse ano, observando os movimentos do mercado, o RH tem feito movimentos para estratégia mais fortes. Todos os fóruns de RH agora é como é que o RH pode fazer parte da cúpula. Como é que o RH tem que atuar estrategicamente. E o RH está abrindo os olhos para isso agora e nos próximos 5 anos. O RH que não foi estratégico está fora. O coach que não tiver conversa estratégica está fora também. É até muito ousado falar isso, mas é verdade. O coach que não conseguir ter esse olhar estratégico, esse alinhamento estratégico, pensando em coaching executivo, está fora. Não vai conseguir espaço e crescimento no mercado. Cássia, você está aí? Cássia? Pessoal, bom, eu estou aqui. Acho que a Cássia caiu. Já estou voltando. Quais são as perguntas? A Cássia já caiu. Quais são as Voltei. perguntas de vocês? Isso aí que a gente está falando é para levar um processo muito bem construído, muito bem desenhado. E o objetivo de todos nós é chegar no final do processo de coaching com resultado. E não tem erro. É um passo a passo isso que a gente apresentou para vocês. Não sei se você está me ouvindo, mas eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Cássia. Ok. Eu só queria fazer uma consideração que era a frase que eu estava falando no momento que eu sumi do ar aí um segundo. É o seguinte, para finalizar o processo de coaching, eu preciso apoiar o meu cliente para ser capaz de contabilizar todos esses aprendizados que ele teve nas sessões, seja 10, 12, mas a fase final que garante sustentabilidade da mudança exige de mim, como coach, uma habilidade de ajudar o cliente a limpar. Quais são as coisas que eu descobri sobre mim e que afetam o meu resultado? Quais são os comportamentos que eu aprendi a praticar e que me demonstraram, que me trouxeram aqui nessa mensuração final? Me fizeram alcançar aquilo que eu esperava ou aquilo que eu e a empresa esperávamos que eu alcançasse. E essa fase é uma fase que fecha com chave de ouro o seu projeto, e é o momento em que o coach reconhece o valor
desse convívio, das reflexões, dos aprendizados que ele teve e como isso teve impacto nos resultados dele. Uhum. Bom, a, a, a Rosângela comentou aqui que ela adquiriu, acho que a Rosângela adquiriu tem pouco tempo, tem acho que menos de uma semana. Ela disse que não deu tempo de estudar todas as ferramentas, que ela deu uma olhada em tudo, que gostou muito e que tem muitas ferramentas enriquecedoras, mas as que mais deram uma sensação de tranquilidade para ela foram as de crença limitante. E, pessoal, ferramenta de crença limitante, nós, coaches, às vezes temos crenças limitantes com relação a elas, né? Mas é verdade. A gente tem dificuldade de utilizar, às vezes a gente se sente estranho utilizando, mas não dá para conduzir o processo de mudança sem tocar nesse ponto. Tocar nas crenças limitantes. E é interessante, eu me lembro de uma experiência, vou contar um caso muito breve aqui, que Lúcio, que a Carol acabou de falar, nós estávamos ministrando um treinamento aberto, eu e ela, e tem uma fase inicial que as pessoas se apresentam, e logo quando alguém se apresentou, essa pessoa tinha que falar na apresentação quais 3 talentos que ela tinha. E esse cara não conseguiu falar de jeito nenhum, ele não conseguiu falar nada de bom sobre ele. Ele chamou muita atenção minha e da Carol. Aí depois a gente começou a trabalhar e chegou um momento que ele se deparou numa ferramenta de Matrix SWOT e ele não conseguia falar nada. E aí foi ficando muito desgastante, tinha uma dupla trabalhando com ele, e essa dupla nos chamou, quando a gente pode comentar, e ele falou, olha, de verdade eu não consigo falar nada sobre isso. E aí a gente acabou descobrindo que ele acreditava que quem falava bem de si mesmo em público era alguém que era chato, pedante, metido, cosudo. E foi muito engraçado, porque esse é um exemplo em que a crença limitante impede a pessoa de ir para frente. Quando ele descobriu que ele pensava isso mesmo, que ele tinha medo de ser visto dessa forma, aí ele foi capaz de admitir, não, ele era um cara jovem, alguém muito bem sucedido, que tinha 3 empresas, ele tinha uma, não, ele tinha 3. E ele tinha menos de 30 anos. Aí ele falou, não, é verdade, eu sou um empreendedor, não tenho medo de trabalhar, ele conseguiu falar coisas positivas. Mas o fato é que isso não é muito útil, porque ajuda a tirar a pessoa de entraves que impedem a pessoa de avançar em direção a progressos. Sim. E a outra ferramenta que acredito que também vale a pena vocês darem uma trabalhada muito interessante é de valores. Todo coach tem que saber explorar valores. Não dá para trabalhar com coaching executivo, de vida, business, o que quer que seja, sem trabalhar valores. Crenças limitantes e valores. Construção de objetivos e mensuração, chave para o processo de coaching de sucesso. Para qualquer processo de coaching de sucesso. Eu queria só reforçar o que o Carol apontou, lembrando que crenças limitantes e valores são a base da preferência comportamental. Isso é que move as pessoas. E tendo essa habilidade de desenhar o ponto A e o ponto B, que vai fazer o seu projeto andar. Então, se você se preparar bem nesses aspectos, pode ter certeza que já vai ter muito mais jogo de estrutura, desenvoltura, para conduzir sua coaching à mudança. Bom, só para a gente complementar essa história dos valores, para a gente fechar aí com chave de ouro, tem várias ferramentas de valores lá entre as 100 ferramentas. Só que eu queria dar uma dica de uma ferramenta muito rapidinha de valores que dá para utilizar e que geralmente tem um resultado legal. Inclusive combinada com as ferramentas de valores. Por exemplo, dentro da ferramenta de especificação de objetivos, tem uma ferramenta de valores. E ela tem uma maneira muito peculiar de escrever, de chegar aos valores. Porque muita gente trabalha com ferramenta de valores com listas de valores. Então, eu tenho uma lista grande de valores e a pessoa vai olhando e percebendo o que combina mais com ela. Isso é um jeito de fazer. Mas é uma maneira de fazer que às vezes não toca a pessoa. Uhum. E a ferramenta de valores que a gente trabalha dentro da especificação de objetivos, eu não sei se vocês observaram bem isso, mas isso é bem interessante. Eu queria só fazer uma menção ao nosso material. Essa especificação que a Carol está apontando, está lá listada no 100 ferramentas como especificação de objetivos 1. É dela que ela está falando. Tá? Então, depois vocês consultam o material.
Então, dentro dessa maneira de especificação de objetivos, uma das maneiras de encontrar de encontrar os valores é através dos motivadores. Então, você pode estar em qualquer tipo de projeto, trabalhando com coaching de vida, business coaching, coaching executivo, o que quer que seja. Se você estiver falando de motivadores, porque a gente levanta os motivadores e os ganhos que a pessoa tem com qualquer movimento que ela faz, dá para chegar aos valores através dos motivadores. Essa é uma dica legal. A outra dica que eu queria agregar é de uma ferramenta simplesinha que não está entre as 100 ferramentas, é um bônus aí para vocês, que é a das folhinhas de papel. Que às vezes a pessoa chega a uma relação de valores, mas ela lista lá 10 valores. Mas ela não consegue destacar entre aqueles valores aquele que toca o coração dela. E é muito comum quando a gente está trabalhando com turmas, usando esse exemplo, que é da especificação de objetivos, quando a gente chega em valores, as pessoas chorarem. Por que as pessoas se emocionam? Elas se emocionam porque toca naquilo que tem muito valor para elas, aquilo que mexe na alma delas. Aquilo que elas não abrem mão, que é uma condição fundamental para elas continuarem a perseguir a mudança. E nem todo mundo tem essa clareza. Por mais que a pessoa saiba que aquilo é importante para ela, muitas vezes ela não tem essa clareza. Puxa vida, de o quanto que isso me move em tudo aquilo que eu faço na vida. E quando isso cai, a ficha para ela, é como se ela tivesse tido uma eureka. Ela descobriu alguma coisa que tem muito valor e muita relevância, por isso que ela, às vezes, se emociona. Bom, quando a Carol fala de tocar é fundamental, porque se a pessoa não vê sentido, se ela não se enxerga, uma coisa que a gente faz muito ao terminar a explicação dos objetivos com o coaching, é perguntar, escuta, isso daqui, esses critérios aqui definem o que você leva em conta para fazer escolhas, ou está faltando alguma coisa. E é bacana, porque as pessoas choram, porque elas conseguem enxergar aquilo que dá significado a toda a dureza que elas convivem na vida. Por isso que é bacana ver que as pessoas estão de fato tocadas. E aí essa dica que eu queria dar é o seguinte, é da folhinha de papel. Às vezes a pessoa lista ali vários valores, uma relação de 8 valores, às vezes de 10 valores, e você não está conseguindo extrair dela qual que é o valor que tem mais significado. Então você pede para ela escrever cada um daqueles valores que ela listou numa folhinha de papel, um pedacinho de papel, dobra esse pedacinho de papel e pede para ela, se ela tivesse que tomar uma decisão agora, e ela não pudesse usar os 4 valores, ou 6 valores, ou os 8 valores, para ela excluir dois que ela abriria mão para tomar uma decisão agora. E aí você vai fazendo esse processo de exclusão de 2 em 2 até ela chegar no valor final. Naquele valor que eu cerne para ela. Vocês vão perceber que esse é um exercício difícil para a pessoa, porque ela não quer desapegar dos valores dela. Aqueles 10 valores que ela listou, aqueles 8 valores que ela listou, os primeiros 2 talvez seja até um pouquinho mais fácil. Mas quando ela chega nos 5, nos 4 valores, aquilo para ela tem muito valor, muita importância. E aí, ela ir se desfazendo disso para tomar uma decisão, dói e custa. Mas quando ela chega naquele último valor que fica na mão dela, ela entende o que mobiliza, o que move, o que faz com que ela faça todas as coisas e enfrente todas as dificuldades na vida. E isso daí é bem importante, pessoal, porque todos nós temos uma hierarquia de valores. Ao fazer o exercício do papel e a pessoa ir excluindo, ela consegue perceber qual é o valor dela que está lá no topo da hierarquia naquele momento da vida. E ter essa clareza é bem importante, porque nem sempre, na vida real, a gente pode ser capaz de decidir atendendo a todos os valores. A gente não decide sempre em condições ideais. Por isso, conhecer qual é o valor que está no topo da hierarquia me ajuda a ter um guia seguro. Eu sei o que eu preciso proteger primeiro. A Valéria perguntou quais são as ferramentas para descobrir qual é a missão de vida da pessoa, qual é o seu DNA. Para mim, valores é a melhor ferramenta que existe para identificar o DNA. Todo mundo faz alguma coisa na vida. As pessoas só fazem algo na vida se for para atender seus valores. As coisas boas e as coisas ruins. É para atender os seus valores. O valor na vida não muda, só muda a hierarquia. Ferramenta de valores e ferramenta de sonhos e crenças. Essas são que têm a ver com a pergunta da Valéria. É Valéria, né? Isso.
Pois é, valor está no topo, porque é aquilo que mobiliza o ser humano de verdade. São as coisas que têm significado, que são prioridade e que o ser humano entende que precisa proteger, porque é aquilo que faz dele um ser único. Quando a Valéria fala de DNA, tem a ver com o fato de eu me sentir alguém único. E isso é maravilhoso. E sonhos e crenças são como os meus valores me mobilizam para ação. Quais são as coisas que eu acredito e quais são as coisas que eu persigo. Mas eu só vou perseguir se eu conhecer com muita clareza os meus valores. Então, em primeiro lugar, valores, Valéria. E sonhos de crença pode ajudar bastante. Gente, vocês podem perceber, com isso que a gente falou hoje, que é muito mais simples do que parece. É simples e é complexo. É simples porque estruturar um projeto de coaching de resultado só precisa conhecer o esqueleto e conhecer o recheio. O esqueleto é isso que a gente apresentou para vocês hoje. É o ponto de partida, o assessment, é a pessoa se perceber, acelerar essa percepção, especificar e trabalhar com ela qual é o ponto A e detalhar, explorar ao máximo esse ponto A, especificar o ponto B e detalhar ao máximo onde ela quer chegar, e depois traçar os caminhos, fazendo com que ela pratique novos comportamentos, tenha aprendizados com isso e incorpore esses novos comportamentos na vida dela. Uma coisa importantíssima neste caminho ali é respeitar a linha do tempo. É fazer o seu projeto nesse status que a Carol acabou de apontar, mas considerando que o seu projeto de coach tem início, meio e fim, que no seu contrato está lá definido quantas sessões, se são 10, são 12 ou 15, mas o fato é que esse planejamento, essas etapas, precisam respeitar uma linha do tempo que te dê espaço para trabalhar, para que o seu coach possa praticar os novos comportamentos e que você, de verdade, possa levá-lo à mudança do sistema. Isso. E aí, para encerrar, você fazer a mensuração no final da estruturação do processo, medir aquilo que você já planejou medir lá no começo e fazer com que o coach perceba o quanto ele caminhou. E, se for coaching executivo, mostrar para a organização qual foi o ponto de partida e onde nós chegamos. E esse apresentar para a organização de onde nós estávamos e onde nós chegamos, tudo isso é com muita cautela para que você não exponha o coach. Por isso, eu peço para o coach para assinar o relatório final que eu vou entregar para a empresa. Nesse relatório final, eu incluo lá, e a Cássia também, a gente usa um modelo parecido, que é lá no início, qual foi o processo de desenvolvimento, sessão a sessão, o que desenvolveu e qual foi o resultado final. Principalmente pela percepção do coach, onde ele estava, quais resultados ele obteve, que indicadores ele mediu para chegar a essa constatação, e aí você entrega o resultado. E olha, pessoal, esse relatório, ele contempla o pauta da sessão, o objetivo da sessão, mas o conteúdo das conversas, ele não aparece nesse relatório. Existe uma relação de confiança e de sigilo profissional que envolve o seu trabalho, o seu compromisso com o seu coach. Ela precisa, inclusive, ser contemplada dentro de um contrato. Então, o seu relatório, ele aponta o que foi investigado no briefing, quais os comportamentos que levariam para aquela mudança, a pauta de cada sessão, qual o desdobramento de cada sessão, no sentido de tarefa, desdobramento sempre relacionado com entrar em ação, e não com as reflexões do coaching. As reflexões do coaching, elas não precisam ser incluídas. Né? Ele pode falar da percepção dele, que eu vejo que eu mudei, que eu vi que eu avancei, quando que eu estou praticando esses comportamentos, que resultados estão gerando, aí perfeito. Uhum. Bom, pessoal, nós queremos fechar por aqui. O nosso objetivo hoje era justamente tirar as dúvidas de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver alguma coisa que a gente não respondeu, que vocês queiram perguntar, podem postar aí no chat. Pode perguntar aí que a gente ainda responde. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo com esse webinário de hoje era ajudar vocês a tirar as dúvidas sobre essas 50 primeiras ferramentas e ajudar vocês a entender exatamente como é que se estrutura um processo de coaching de resultados. Não tem erro. Se vocês utilizarem essa estrutura que a gente apresentou aí
utilizando as ferramentas dentro dessa estrutura, não tem erro. É só prática e prática para vocês chegarem lá. E olha, pessoal, adquirir o hábito de pensar estrategicamente no projeto, né, trabalhando a fase do planejamento, ao invés de deixar as coisas acontecendo, a gente escuta muito isso de coach novo, coach iniciante. É o seguinte, olha, eu estou lá fazendo o que eu preciso fazer, mas não estou vendo muita mudança, não. Esse é tipo de quem desconhece como planejar um processo. Vocês tiveram acesso hoje, no nosso webinário, um passo a passo, é muito simples, muito estruturado, mas ele é simples, é só o que você colocado em prática, e isso vai dar para vocês muito mais segurança. Quando vocês forem iniciar um novo projeto, que aí vocês já têm algo que eu e Carol no início não tivemos com tanta clareza, não. Então pode ajudar vocês a avançar bastante. Agora, o fundamental, colocar isso em prática e fazer o que eu coloquei que o coach precisa fazer no final, você como coach precisa fazer sempre também, que é a auto-regulação. Capaz de avaliar quais foram os seus aprendizados naquele projeto, o que você faria diferente, sempre considerando essa linha do tempo de planejamento que a gente apresentou para você. Uhum. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, pode postar aí nesse chatzinho que a gente utiliza para o próximo webinário. Vocês terão mais um webinário, o webinário 2, que vai acontecer no final do último módulo. Nessa semana nós já estamos postando o 6º módulo para vocês. Então, quer dizer que daqui a mais 4 módulos, vocês terão o próximo webinário. Ou seja, isso deve acontecer dentro de um mês. Aproximadamente um mês a gente deve fazer mais um webinário. Então, vão relacionando as perguntas, vão praticando isso. Usem essa estrutura que a gente apresentou hoje aqui para vocês, que vai fazer muita diferença. E comecem a praticar. Preparem, vão listando essas perguntas. Se quiserem mandar as perguntas aí pelo chat que vocês têm dentro da área de membros, vão listando à medida que forem aparecendo, vão mandando os comentários para a gente, porque o nosso objetivo com esse projeto sem ferramenta de coaching é pegar nas mãos de vocês, ajudar vocês a chegarem no último módulo se sentindo coaches masters, graduados. Eu queria falar que vocês precisam se organizar para aproveitar melhor esses momentos. À medida que as dúvidas forem surgindo na prática de vocês, anotem essas dúvidas, tragam para o webinário. A gente tem muito prazer em responder as dúvidas. É muito bacana poder atender vocês e sentir que nós, de fato, estamos fazendo a diferença ao pegar na mão de vocês. Por isso, as dúvidas... Olha, pessoal, quando alguém publica uma dúvida e a gente tem condição de comentar no ar, ou uma consideração, uma experiência positiva que vocês tiveram com a ferramenta, isso daí serve para outros, para aqueles que entraram na área de membros agora, ou para aqueles que estão vivendo situações similares. É super importante essa interação, a gente valoriza muito essa interação, a gente espera que vocês usufruam mais dessa possibilidade, dessa interação. Então, é um direito de vocês, é algo que a gente faz com muito prazer, então a gente espera intensificar essa interação com vocês. É isso mesmo, pessoal. Então, boa noite. A gente espera ter agregado muito valor para vocês hoje. Esse era o nosso objetivo. Se vocês acompanharam do início ao fim, acredito que sim. Se vocês conseguiram ter uma clareza muito grande de como conduzir o processo, o projeto para resultados, estrategicamente, e demonstrando o trabalho de vocês, e fazendo principalmente o coach e a empresa levar mais do que eles contrataram. Que é isso que traz os resultados. E olha, gente, só para esclarecer, nós não somos contra vender, não, pelo contrário, nós também gostamos de vender. Nós somos super a favor de vendas, nós achamos que comercialização é uma coisa super importante. Resultados do nosso trabalho a gente mede também retorno financeiro, com quantos clientes você conquistou, nós somos super a favor disso. Só que nós acreditamos de verdade que o melhor é ganhar dinheiro sempre, do que ganhar dinheiro uma vez só. O melhor é a gente poder deixar muitos clientes muito satisfeitos, porque esses clientes vão continuar comprando a gente o resto da vida.
E eu queria finalizar, me despedir de vocês, lembrando o seguinte: quem está mirando, está olhando lá no alto, quem está buscando a excelência, chegar lá é um caminho árduo, pessoal. Não tem crescimento sem esforço. A excelência é construída com grande disposição e muito esforço. E aproveite esse esforço, você tem acesso a um conteúdo muito relevante, que foi construído com muito esforço da nossa parte, né, Carol? E com muita convicção de que isso vai fazer diferença. Então, a gente espera que vocês utilizem esse material para que o esforço de vocês seja recompensado com resultados, com reconhecimento, com grande resultado. Quando a Carol fala de vendas, a gente vende mais à medida que a gente entrega valor. Então, usufruam disso, porque isso daí pode fazer vocês entregar valor, serem efetivos como coaches dos clientes de vocês. A gente fica muito honrado em contribuir com vocês. A Rosângela postou aqui um comentário super legal e aí eu queria só agradecer. Ela colocou: maravilhosa essa estrutura, muito obrigada por compartilhar. Somos abençoados por ter profissionais como vocês para nos direcionar. Gratidão. Gratidão nossa também de ter clientes como vocês. A gente tem orgulho, mas nós vamos ter mais orgulho ainda quando a gente chegar lá no final, no último projeto, no último módulo, no próximo webinário, e poder ouvir que vocês tiveram muitos resultados. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja, só que isso, a nossa parte, a gente tem feito. Agora a gente espera que vocês façam de vocês também. Que é de utilizar... que resultado se constrói com a ação. Então, entrar em ação é o momento de vocês entrarem em ação. É isso aí. Eu não beijo para a Rosângela, é muito legal ouvir isso, Rosângela. A gente fica muito feliz. A gratidão a todo mundo, famílias da Carol. Nós temos sido muito abençoados em ter vocês nessa caminhada e em poder oferecer a vocês aquilo que a gente faz com tanto carinho e acreditação. É isso mesmo. Boa noite, gente. Um grande abraço, viu? Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Bom trabalho para vocês também. Trabalhem bastante, usem muito esse material. Quero acompanhar lá e saber que vocês estão acessando muito a área de membros. Abraço. Ok, abraço para todos.